Vamos lá então, agora tá gravando já a aula para poder disponibilizar para vocês. O seguinte então, a gente vinha até na semana passada, então, caminhando meio que em paralelo, né, as lives com a plataforma da Saga. Então a gente viu boa parte do conteúdo nosso que já estava preparado para a parte teórica, que seria em sala de aula, ele continuou, né, ele foi mantido, e com o advento, com a chegada, né, das unidades de aprendizagem da plataforma Saga, a gente fez uma forma de conciliar um com o outro. Aquilo que a gente ia falar em sala de aula, os artigos que a gente discutia em sala de aula, aqueles conteúdos que a gente estava também disponibilizando para vocês pela plataforma Saga. Eu creio que a gente conseguiu fazer uma maneira bem legal deles conversarem entre si, né? E isso foi assim interessante. Hoje acaba sendo realmente a nossa primeira aula que não tem nenhuma relação direta com a plataforma Saga. Ela tá o assunto lá disponibilizado, a gente vai falar sobre os 17 Objetivos para Desenvolvimento Sustentável, né? Que é uma proposta da ONU. E em cima desses objetivos é que a gente vai desenvolver as nossas próximas aulas, mas não vai ter o desafio, não vai ter os exercícios igual eles existiam até então dentro das unidades de aprendizagem, né? O que vai ter, na verdade, e eu estava meio que começando a fazer minhas contas aqui de datas, essas coisas, é o surgimento de algumas avaliações, né, relacionadas a tudo aquilo que a gente discutiu, mas ela acaba tendo esse nome de avaliação, mas eu entendo que ela vai ser um formato bem diferenciado daquilo que nós estávamos até então acostumados a realizar lá na faculdade, né? Por quê? Porque eu envio para vocês, na verdade vai estar disponibilizado dentro da saga a avaliação, mas vocês têm todo o material para consulta. Então vocês vão ter um prazo, né, para a realização disso, e o prazo não vai ser de 1 hora, 2 horas, vão ser dias. Então vai ser do dia, hipoteticamente falando, por exemplo, do dia 8 de junho ao dia 12 de junho, para vocês realizarem essas avaliações, esses testes, para que a gente consiga também, depois dessa semana que vocês fizeram isso, a gente consiga também fazer a correção comentada, né? Ver em que ponto que foi legal, o que ficou faltando, deixar algumas ideias mais claras para vocês, né? Eu só não consigo disponibilizar isso já porque eu estou fazendo agora um levantamento em torno daqueles alunos da sala de aula que não fizeram a plataforma Saga e também não entraram nas lives. Então eu tenho que verificar quem é esse pessoal aí, para daí entrar em contato direto com eles para verificar o que acontece. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma aluna que não é do segundo, ela é do sexto semestre. Ela falou: professor, eu não tenho computador e o meu celular não tem pacote de dados, eu não tenho como assistir às aulas ou entrar na plataforma Saga, né? E aí eu conversei com uma Saga e eles imprimiram todo o material da Saga para ela, mais as coisas que estavam disponibilizadas na área do aluno também pelos professores, ou seja, ela estava lá com um calhamaço de quase 600 folhas, juntando todas as matérias para ela estudar, né? Então eu vou ver direitinho esse pessoal, e vejo com eles qual que foi o problema que surgiu, e daí a gente imprime a avaliação para eles, manda para eles a avaliação, leva na casa, né? Teve um aluno, por exemplo, que ele tem o computador, mas ele não tinha a conexão de internet. O que o Massari fez? Ele levou em um pendrive todos os materiais que os professores estavam usando para ele copiar no computador dele, e depois ele devolve o pendrive para o Massari. Então a gente está procurando fazer com que todos tenham condições de estudar dentro das limitações que cada um acaba tendo, né? E uma dessas limitações que foram surgidas, que surgiu em relação à pandemia, diz respeito aos 17 Objetivos da Sustentabilidade, porque eu estava brincando até agora há pouco, que vocês falaram que a Iris passou um trabalho para vocês, e vocês tinham um trabalho também relacionado a esses 17 objetivos, que era a realização daquele vídeo, né? Eu lembro que no começo do semestre eu comentei com vocês que teve uma turma no semestre que pensou na questão da coleta seletiva e da reciclagem de materiais dentro da CM.
a outra turma do semestre seguinte investigou esses 17 objetivos, tentando pontuar o que teria dentro da CM, o que não teria dentro da CM, que é compreendida dentro desses 17 objetivos, e o caso de vocês seria a realização de um vídeo, né? Em que ele fosse explicativo e que ficasse disponibilizado lá no pátio, no saguão da faculdade, para qualquer um que estivesse ali aguardando ou esperando o início da aula, pudesse ver mais ou menos e compreendesse um pouco o que ele acaba representando. Mas, depois de todo esse problema que houve, essa necessidade de nós ficarmos mais protegidos dentro de nossas casas, né? E espero que todos estejam assim, bem protegidos, né? Bem seguros, a gente acabou achando por melhor não fazer mais essa questão do vídeo, porque ia demandar deslocamentos. Então tem gente que não mora na cidade, gente que mora em outra cidade, bairros longe, a necessidade de se deslocar de um lugar para outro não acaba sendo interessante e vai contra tudo aquilo que está sendo apregoado. Então não faz sentido numa disciplina de qualidade de vida eu fazer com que as pessoas façam tudo aquilo que está sendo pedido para ser evitado, né? Então a gente acaba meio que falando então para abrir mão dessa realização desse trabalho, mas a gente vai comentar a respeito desses 17 objetivos porque eles acabam sendo muito interessantes. E por que eles acabam sendo interessantes? Porque eles geram uma discussão legal em torno daquilo que foi pensado, né? Eu vou passar um vídeo curto para vocês primeiro, e assim, nesse vídeo curto, deixa eu só fazer uma outra coisa aqui que acaba sendo importante, porque pode ser que na hora que eu faça essa transmissão, ou o áudio não apareça, ou ele fique um pouco, como é que acaba acontecendo, às vezes ele fica meio que slow motion, né? Fica meio travando, igual aconteceu com algumas coisas do atletismo, né? Só porque eu quero ele não está aparecendo aqui agora no meu histórico. Vamos lá. Não, tem que colocar aqui no buscar mesmo. Esse aqui, o último. Vamos. Aí eu coloco aqui para vocês o link aqui no chat também, daí se vocês quiserem depois dar uma olhada, acaba sendo também interessante. Mas o vídeo ele acaba tendo legenda, então mesmo não tendo som, ou às vezes ele travando, você consegue pelas legendas ter uma ideia mais ou menos de qual que é a ideia que ele procura passar. Beleza? Se eu não der o play, ele...
conseguiram ver o vídeo? Ouvir, ler, deu para entender um pouquinho da mensagem? Né? Deu sim, professor. Deu, né? Mas tinha som? Ah, só não sai o som. Não sai o som, professor. Som não, só a imagem e a legenda. Entendi. Isso é um mistério que eu preciso decifrar ainda também, não sei como resolver isso. Né? Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho a respeito desses 17 objetivos aí, da onde que eles acabam surgindo, né? Então a gente sabe que eles surgem da ONU, mas o que seria a ONU, né? Você vai ter a ONU sendo a Organização das Nações Unidas, né? Ela surge principalmente no final da Segunda Guerra Mundial como uma forma de reunir os países, né, para pensar um pouco sobre a direção que as coisas devem tomar no mundo para evitar, por exemplo, a ocorrência daquilo que surgiu, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Então aí você tem a criação da Organização das Nações Unidas. Você vai ter 193 países fazendo parte da ONU, né? E assim, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles foram produzidos em 2015, numa reunião que aconteceu em Nova York. Só que nessa reunião ela contava com 150 países. Então, dos 193 países que participam da ONU, 150 países assinaram esse documento se comprometendo, dentro de um espaço de 15 anos, tentar contemplar esses objetivos para fazer com que haja uma melhoria no modo de viver, não no sentido regional, mas a partir do sentido regional que gere um reflexo para todo o planeta, né? Então a gente vai, a partir de agora, então, entender um pouquinho mais o que diz cada um desses objetivos e principalmente, muitas vezes, acaba sendo necessário a gente até fazer uma crítica em torno daquilo que a ONU propõe, porque por ela pensar em sentido planetário, é difícil para ela contemplar, por exemplo, alguns aspectos que são particulares, que são regionais, que são pertinentes a cada região, a cada país, a cada cidade, né, a cada cultura. Então a gente vai procurar tentar fazer um paralelo, traçar um paralelo entre essas ideias da ONU e mais ou menos aquilo que acontece aqui no nosso país, né? E dentro daquilo que a gente procura fazer, eu usei uma sequência de vídeos que estão disponibilizados na internet também, que é do IBGE, né? Então, boa parte dos slides que eu vou apresentar para vocês, principalmente os que têm uma edição gráfica mais elaborada, é o print de tela do vídeo do IBGE. Então, aqueles que tiverem interesse e procurar na página do YouTube do IBGE, você consegue ter acesso a uma série de vídeos e dentro desses vídeos você tem o IBGE explicando os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, que era mais ou menos a ideia dos vídeos que eu queria fazer junto com vocês, né? Então, a gente vai para o nosso primeiro objetivo, que fala em torno da erradicação da pobreza, né? E isso acaba sendo interessante de se analisar, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Eu estava lendo agora há pouco, né, e até comentei com a minha esposa aqui, que o presidente de uma empresa de investimentos, ele declarou que o coronavírus aqui no Brasil, ele já está entrando na descendente, principalmente no que diz respeito às classes altas e classes médias, que o problema agora são os pobres, né? Então, ele entende que, por exemplo, o rico agora não vai morrer mais de coronavírus porque quem tinha que morrer já morreu. Agora todo mundo que vai morrer é pobre. Então, a visão que muitas vezes acaba surgindo de um cara que ele tem uma ideia voltada somente para um nicho de mercado que é o que ele trabalha e o restante para ele não interessa, né? E isso tem muito a ver, principalmente quando a gente analisa a questão da divisão de renda. Então, quando a gente fala em erradicação da pobreza,
A gente está falando principalmente na dificuldade que existe em você dividir renda ou possibilitar renda para as pessoas aí a nível planetário. Só para a gente ter uma ideia, o mundo tem um pouco mais de 7 bilhões de pessoas, ou seja, é muita gente, na verdade. Se você for analisar 7 bilhões de pessoas, pô, é gente para dedéu, né? E aí, nessa questão de 7 bilhões de pessoas, você vai ver que na distribuição de renda ela é tão desigual, que a gente vai ter 3 bilhões de pessoas no mundo que sobrevivem com 2 dólares e 50 por dia. Né? O que significa 2 dólares e 50 por dia? Se a gente for trazer, por exemplo, na cotação real do que está acontecendo hoje no Brasil, seria você dar 10 reais para uma pessoa passar um mês. O que você consegue fazer com 10 reais em um mês? Né? Alguém consegue me dar uma ideia? Eu não consigo ter uma ideia de como que eu vou pegar esses 10 reais e falar, nossa, eu tenho 10 reais para passar um mês, e agora? O que eu vou fazer com ele? Né? É complicado, né? Imagine, vou comprar uma coxinha da Real, só a coxinha da Real custa 7. Né? Alguém tem algum outro exemplo do que fazer com 10 reais para você passar um mês? E isso acaba sendo... Não dá nem para comprar um saco de arroz. Comprar uma bandeja de ovo de 30 ovos. Comprar uma bandeja de 30 ovos, come um ovo cozido por dia. Né? Certo. Aí ó. Mas É um salgado e um suco na CM. um salgado e um suco, pão com ovo e água, né? O ovo custa 15, ó, o ovo tá caro, o outro lá, o Wilton tem ovo por 10, né? Mas essa acaba sendo a realidade de 3 bilhões de pessoas. Mas isso não é nada, você vai ter ainda uma outra parcela da população, 1,3 bilhões de pessoas que tem aí, no caso, 1 dólar e 50. Né? Se você tinha 2 dólares e 50, você tinha 10 reais, com 1 dólar e 50 você tem 6 reais para passar o mês. Você não consegue nem comprar 30 ovos, igual o Wilton falou. Você vai comprar menos, ou seja, vai chegar um determinado momento do mês que você não tem nem ovo para comer, porque acabou todo o seu dinheiro e acabaram todos os ovos. Né? Então a gente vai ter aí, por exemplo, 4,3 bilhões, ou seja, de 7 bilhões, 4,3 bilhões é mais do que a metade da população mundial vivendo numa faixa que é denominada uma faixa de extrema pobreza. Né? Para nós, muitas vezes, acaba sendo uma coisa fora do comum, né? Uma realidade que é difícil de se enxergar, mas ela está mais presente do que aquilo se imagina, e isso acaba ficando bem claro quando você vê, por exemplo, uma pessoa que tem uma relevância, porque ele é presidente de uma agência de investimentos, ou seja, ele lida com muito dinheiro e ele fala, os ricos já estão tranquilos, agora o problema vão ser os pobres, ou seja, o problema são os pobres, o problema não é a doença, o problema é o pobre. Então, por exemplo, para ele, se acabar todos os pobres do mundo, ou seja, se o mundo tiver 4,3 bilhões de pessoas a menos e sobrar somente aqueles que têm renda, para ele é o mundo perfeito, é o cenário perfeito, e a gente entende muito bem que não é assim que funcionam as coisas, né? A gente acaba vendo no vídeo inicial que a gente acabou apresentando para vocês que o que a gente precisa para sobreviver? A gente precisa de ar, água e alimento, né? Mas aí a gente vai incorporando outras coisas, e nessa incorporação de uma coisa aqui, uma coisa lá, aquele negócio vai crescendo de tal maneira que a gente percebe que muitos acabam tendo muito e muitos também acabam tendo pouco, né? De modo que esses que têm pouco acabam sendo muito mais do que aqueles que têm muito, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que essas questões relacionadas à pobreza, elas vão além daquele cenário que diz respeito à questão monetária, né? Porque a partir do momento que a família não tem renda, ela gera reflexos em todos aqueles que fazem parte daquela realidade. Então, só para a gente ter uma análise, a gente que tem lá o PID, que é o nosso projeto, a gente consegue ter o contato com as crianças, a gente faz as avaliações de crescimento dessas crianças e bate muito com aquilo que a gente acaba observando nesse slide, quando é falado que 1 em 4 crianças abaixo dos 5 anos de idade possui a estatura inadequada para a sua idade, ou seja, ela está abaixo daquilo que seria alcançado por ela
na questão do crescimento, né, nos ganhos de estatura. E por que uma criança não cresce? Né? Principalmente uma criança que vive no estado de extrema pobreza, porque ela não consegue ter acesso a uma alimentação que permita a ela se desenvolver fisicamente, né? Então, a gente vai ver, quando fala-se, por exemplo, que altos índices de pobreza são encontrados frequentemente em países pequenos, frágeis e afetados por conflitos. A gente traz isso para o cenário brasileiro. O Brasil, ele é um país continental, né? A gente não pode entender como o nosso país sendo frágil assim, em determinados aspectos, mas quando se diz, por exemplo, em questão de política social, a gente vai ver que o nosso país ele é extremamente frágil nas políticas sociais que ele acaba apresentando e que são essenciais para diminuir essas diferenças que existem entre essas classes que acabam sendo estabelecidas, né? Essa distância que vai existir entre os mais ricos e os mais pobres. Então, a gente vê que essas políticas sociais elas não conseguem diminuir essas diferenças que surgem, né? Se a gente for pensar nessa questão de afetados por conflitos, não precisa necessariamente ser um conflito bélico, né? A gente vai ver que o nosso país está constantemente passando por conflitos, mas conflitos de ordem social principalmente, né? Essa questão do aumento principalmente de moradores em favela ou moradores em situação de rua, né? E isso acaba trazendo alguns dados um tanto quanto interessantes e que acabam meio que chocando, porque principalmente quando surgiu a necessidade da gente ficar em segurança em casa devido à pandemia, e o Massari falou, não, nós vamos trabalhar com o EAD, com as plataformas da Saga e com as aulas remotas, que são as lives. Falei, ó, tranquilo, né? Todo mundo tem celular, eu acho que todo mundo deve ter um computador em casa, então acaba sendo fácil da gente continuar mantendo a nossa rotina. E aí eu acabei percebendo que essa realidade que se imaginava, ela acabava não sendo real, né? A gente acaba tendo aí uma parcela considerável até de alunos que não possuem computador ou não possuem conexão de internet em casa, e isso acaba sendo um desafio para nós. Agora, se a gente for ir um pouquinho mais além disso, a gente vai ver que, por exemplo, no mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas não tem nem eletricidade na casa, né? Então, imagine como é que acaba sendo impactante isso, né? Você ter aí uma população grande de pessoas, né? Um número grande de pessoas, ou seja, 15% que não possuem nem eletricidade, né? E isso acaba sendo interessante de se analisar, porque não na questão da eletricidade, mas voltando naquilo que eu falei das aulas à distância, a gente está pensando na questão do ensino superior, né? Então, pegando os alunos da faculdade, vocês aqui na sala de aula agora, a gente acaba entendendo vocês como sendo privilegiados, né? E por que vocês são privilegiados? Primeiro, porque vocês chegaram no ensino superior, né? Segundo, naquelas questões de possui bolsa de estudo 100%, 50%, 35%, possui ProUni, não possui ProUni, vocês encontraram condições de se manter na faculdade. Eu pago integral, entendeu? Então, vocês têm condições de ter acesso a esse ensino superior que cada vez mais acaba sendo elitista, né? Agora, a hora que a gente vai, por exemplo, para o ensino básico, como é que vai fazer, por exemplo, para essa molecada aí que estava no ensino fundamental, no ensino médio, agora ter as aulas, né? E aí eu achei muito engraçado, porque teve o diretor de ensino dando entrevista, ele falou, não, porque as aulas agora do Estado, elas vão ser feitas por aplicativo de celular, né? O aluno, ele baixa o aplicativo da Secretaria de Ensino, dentro desse aplicativo ele vai ter todas as aulas que ele pode realizar ali, né? E ele não vai precisar utilizar de internet para fazer essas aulas. Mas ele vai precisar da internet para baixar o aplicativo, não é verdade?
Então, esse que acaba sendo o X da questão. E na hora que ele tiver dúvida, como é que ele faz? Ele vai perguntar para o aplicativo? Então, a questão principal ainda esbarra em muitos entraves que surgem nessa questão da tecnologia, aquilo, sabe, a questão da expectativa e realidade, aquilo que se espera e aquilo que é o real, por exemplo. Então você vai ter determinadas casas que não tem o computador, não tem o pacote de dados e, quiçá, vai ter o celular. Se tiver, tem um celular. Então ainda tem-se aquela noção de, por exemplo, que todo mundo possui um smartphone em Sorocaba, ou na região, ou no estado, ou no Brasil. É claro que você vai ter, até na questão do celular, uma disparidade muito grande. Enquanto você vai ter casas com 4, 5, 6 aparelhos, você vai ter casa com um aparelho só e que é uma briga para usar ele. Então, como é que fica isso? Né? Teve alguém que falou a respeito da prova do Enem, né? Não vai adiar a prova, por quê? Porque eles estão tendo aula. Na verdade, criou-se... A pandemia trouxe uma situação tão inusitada que as pessoas não estão conseguindo ter tranquilidade suficiente para analisar os casos e verificar quais são as possibilidades que surgem. Na verdade, o governo atual nosso está sendo craque nisso, né? Em fazer as coisas, depois voltar atrás, daí faz outro, daí volta atrás, daí faz e volta atrás, e ele nunca consegue ter uma certeza de nada. Então, isso acaba fazendo com que gere uma insegurança muito maior. Então, o que a gente vai acabar encontrando, por exemplo, nessas questões que existem em relação à pobreza? Enquanto, de um lado, você vai ter uma preocupação com os excessos, de um outro lado, você vai ter uma preocupação muito grande com uma carência. Então, a gente vai ter, por exemplo, determinadas regiões em que há uma preocupação muito grande, por exemplo, com obesidade e todos os males que são oriundos dessa obesidade, em detrimento a outras regiões que praticamente não têm condições de ter nem alimentação, né? Ou de conseguir, por exemplo, ter água potável, ter saneamento básico, ter condições de plantar alguma coisa para a própria subsistência. Então você vai ter regiões que encontram isso, e em outras regiões, igual numa foto aqui que você encontra, nessa foto aqui, uma fila gigantesca em frente à loja da Apple para você comprar o último lançamento da Apple, que se você for analisar, ele custa lá 7, 8 mil reais, né? Então a gente vai ter umas disparidades muito grandes. Então o objetivo 1 acaba meio que procurando fazer com que haja uma conscientização em torno disso, do que é necessário, né? Será que é preciso realmente eu gastar fortunas com materiais bélicos para fazer com que a minha segurança seja melhorada dentro do meu país frente a uma invasão externa, ou eu consiga fazer com que a minha população consiga ter acesso a tudo aquilo que é necessário para sobreviver, né? Não estou dizendo nem viver bem, mas conseguir sobreviver de uma maneira um pouco mais digna. E dentro de tudo isso, o que eles acabam falando dentro desse objetivo de erradicar a pobreza, né? Como acabar a pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares. E aí a gente vai encontrar nessa questão de todas as suas formas, em todos os seus lugares, quando a gente pensa nisso aqui, uma proteção social adequada e um maior acesso às comunidades mais pobres a serviços básicos. Né? O que seria essa proteção social adequada? O que seria esse acesso às comunidades mais pobres a serviços básicos? A gente vai ter isso voltando lá no começo do semestre, nos vídeos que a gente acabou analisando, que é você conseguir fazer com que a pessoa consiga ter uma educação de qualidade, que ela consiga ter saneamento básico, ela consiga ter água encanada, ela consiga ter esgoto, ela consiga ter eletricidade, ela consiga ter acesso a fatores que permitam a ela se sentir inserida dentro da sociedade, não que ela fique à margem da sociedade, né? Essas questões do direito à propriedade, na verdade, o direito à propriedade é o direito de você conseguir ter condições de ter um lugar seguro e condizente para você se sentir protegido, né? Então, tudo isso eles acabam
pontuando como sendo importantes, né? Estímulo ao consumo de produtos locais. Como é que eu vou estimular o consumo de produto local se nem dinheiro eu tenho para comprar? Então esse acaba sendo um problema. E aí hoje de manhã, esqueci de apagar, mas tudo bem, ele fica aí, o que a gente poderia complementar a mais, né? Se é para complementar, é a mais mesmo, né? O que a gente vai acrescentar, por exemplo, em aspectos que devem ser imprescindíveis para que a gente consiga fazer com que haja uma diminuição dessas distâncias que já existem, né? E eu coloquei aí 3 pontos, e aí queria compartilhar com vocês esses 3 pontos e saber um pouco da opinião de vocês, né? E o primeiro ponto que eu coloquei foi essa conscientização da população na escolha da classe política, porque é a classe política que é responsável pelas leis e pelas escolhas, né? A hora que você vota num vereador, num deputado, num senador, você está escolhendo o seu representante lá no momento em que as leis vão ser discutidas, vão ser desenvolvidas. A hora que você escolhe o presidente, você espera que seja alguém que represente aquilo que seja necessário para te fazer se sentir melhor e que traga para você esperanças de crescimento dentro do país, né? Então, eu queria saber de vocês, vocês acham que isso é possível, né? Essa questão da educação e do conhecimento, qual que acaba sendo o papel da educação e do conhecimento no que diz respeito, por exemplo, a essa necessidade de conscientização da população dos seus direitos e deveres, e também nessa questão da formação de opinião. A hora que a gente traz esse tipo de aula dentro da educação física, muitas vezes ela pode parecer distante um pouco do que é a nossa prática, mas eu falo que ela acaba sendo importante. Por quê? Porque nós, como professores, e assim, nós temos que ter a ideia e a compreensão do nosso papel de formadores de opinião, né? Então, seja dentro da academia, seja num spa, seja numa assessoria, vai chegar o momento em que vocês vão conversar com o seu aluno assuntos que fogem um pouco da esfera da atividade física, do exercício físico, do rendimento, da performance, e aí você precisa ter conhecimento, e esse conhecimento vai ser importante. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe expressar a sua opinião, você vai saber também ouvir a opinião do outro, e a partir disso, tanto um quanto o outro vão conseguir ponderar isso e ver quais são os pontos positivos e convergentes daquilo que são falados. Vocês pontuariam outras coisas mais? O que vocês acham de tudo isso que eu falei até agora? Agora eu preciso de vocês. Professora, eu não entendi sua pergunta. Se vocês teriam outros pontos a mais para acrescentarem nesses que são apresentados aí nesse slide, como sendo importantes para que você consiga acabar com a pobreza, né, em todas as suas formas e em todos os seus lugares, né? Então, a ONU, o IBGE, eles apontam como a proteção social adequada, o maior acesso às comunidades a serviços básicos, direito à propriedade, estímulo do produtor local como sendo imprescindíveis para você conseguir diminuir essa distância que existe entre os mais ricos e os mais pobres. Mas eu vou além e coloco a necessidade de se conscientizar a respeito da escolha da classe política que vai nos representar na elaboração das leis, a importância que existe e nós entendemos como profissionais sermos formadores de opinião, e isso aí só vai surgir a partir de um processo de educação de qualidade que vai nos permitir o conhecimento suficiente para desenvolver tudo isso, né? Queria saber qual que é a opinião de vocês em torno disso, se vocês têm alguma coisa a mais, se vocês acham que não é por aí depende de vocês. Queria saber a opinião de vocês a respeito. Eu não tenho uma coisa para adicionar, mas eu só tenho que comentar que eu sempre acreditei e acredito na educação. Então, acho que um dos pontos mais importantes é a educação, porque daí você sabe como se defender e você, além de
como se defender a partir do conhecimento, você também pode ter alguma forma de, sei lá, ascensão. Mas para ter educação, você precisa do governo. Então, antes da educação, o governo que, sei lá, priorize a classe menos, como posso dizer, Favorecida. Uhum. Privilegiada. Alguém mais tem mais alguma coisa a acrescentar? Professor, eu acho que só ali no conhecimento mesmo, na educação, claro que a base vem em cima do governo, que tem que ter um pensamento mais favorecido para o pessoal que tem menos oportunidade, que tem menos igualdade, mas acho que no conhecimento ali também, tá ligado? Porque se a pessoa ela não sabe o que está acontecendo, se a pessoa não sabe como está a situação no nosso país, ela sai por aí falando besteira, sai por aí, muitas vezes em aula, né? Assim como nós estamos tendo agora isso, e aqui você comentou que quando começou a pandemia, você achou que muita gente tinha, né, esse acesso, e aí depois descobriu que a realidade é outra. Então, eu acho que o conhecimento, ele é a base de tudo, porque se a gente não sabe como tá, às vezes a pessoa do nosso lado, a gente acaba falando besteira e acaba prejudicando muita gente, né, sem saber. E eu acho que dá para acrescentar a oportunidade, né, igual para todo mundo. É claro que falar isso é fácil, mas na prática eu acho que acaba sendo um pouco mais difícil, mas eu acho que essa oportunidade igual para todo mundo, tanto para o pobre quanto para o mais favorecido, que tem um pouco mais de dinheiro. E também a Alice colocou conscientização da população na escolha da classe política, mas além disso é a conscientização da população em relação às suas comunidades, né? Porque, por exemplo, eu posso morar em um bairro bom, mas existem bairros que não são privilegiados e não têm, assim, uma infraestrutura boa perto do meu bairro. Então, eu preciso ter conscientização também das pessoas que estão dentro da minha comunidade e sociedade. Isso. Acho que o olhar para o próximo, né? Para aquele que está perto da gente, muitas vezes, e a gente não sabe como ele se encontra, né? Eu acho que é a falta de, como que eu posso te dizer, parar de olhar para o próprio umbigo, né? Aí o que a gente vai acabar fazendo agora? A gente tem o objetivo número 2, eu vou pular o objetivo número 2, a gente vai voltar depois. No objetivo número 2 e a gente vai lá para o objetivo número 4. Né? Porque a partir do momento que a gente fala nessa questão de consciência, de eu não olhar somente para mim, ou seja, aquilo que eu venho falando desde o começo do semestre, a importância que a gente vai ter de observar o todo, e a partir do momento que eu tenho uma visão do cenário total, eu conseguir entender aonde que eu vou conseguir atuar de maneira particular, ou seja, eu moro no bairro bom, mas o que está em volta de mim? Né? O que é possível se fazer para que haja uma melhoria também naquilo que está margeando, né? Então a gente volta mais uma vez nessa questão daqueles que se encontram nas margens, né? E normalmente aqueles que se encontram nas margens são aqueles que eles não conseguem ter um encaixe dentro de uma sociedade. Por quê? Porque realmente eles estão fora daquilo que se entende como sendo apropriado para a sociedade, para aquele padrão que se espera, né? Então, tudo isso ele acaba muitas vezes sendo importante, principalmente quando você consegue oferecer uma educação de qualidade. A gente chegou a comentar no começo do semestre também a respeito da questão dos parâmetros, né, do IDH, que leva em consideração o número de crianças que estão matriculadas na escola, e eu falava, ele leva em consideração o número de matrículas e não a qualidade daquilo que está sendo oferecido ou do quão o conhecimento está sendo desenvolvido ali dentro, né, e isso acaba sendo importante de se observar também, porque quando a gente pensa nessa questão da educação, né, a educação ela vai falar com que a gente aprenda a ter uma conscientização em torno de nós mesmos e em torno de todos aqueles que nos circundam, né? E eu lembro que eu já cheguei a falar para vocês também que uma das vontades que eu tenho é de processar o governo devido ao tipo de ensino que eu tive, devido ao tipo de educação que eu tive na escola. Eu falo que muitas das coisas que eles tentaram me ensinar, na verdade, elas estavam erradas no que diz respeito à história, no que diz respeito à geografia,
no que diz respeito, por exemplo, à importância que era dada à matemática, ao português, né? Eu vi uma vez uma postagem que ela falava que a pessoa falava que uma coisa que ela queria ter aprendido na escola e não foi ensinada era como fazer o imposto de renda, mas a gente vai ver, por exemplo, que na escola não se ensina coisas que são essenciais para a vida, que gira em torno não só da questão alimentar, mas também de uma educação financeira, de um planejamento familiar. Tudo isso acaba sendo essencial. Então, quando a gente foca, por exemplo, nesse slide na questão da educação, a partir do momento que você tem uma educação de qualidade, a pessoa sabe o que é preciso para ela se alimentar melhor, ela vai ter conhecimentos melhores a respeito da saúde, tudo que é necessário para ela se manter saudável, e os conhecimentos que ela obtém a partir do ensino de qualidade vão permitir para que ela tenha uma melhor inserção no mercado de trabalho. Com isso se reduz a pobreza e aí você ganha em crescimento econômico, né? Essa ideia aí, ela acaba sendo muito simplista, né? Quando o IBGE acaba mostrando isso, porque a gente vai ver que o processo acaba sendo muito mais complexo e maior do que somente isso, né? Isso que acaba sendo importante, né? Por que eu falo isso? Porque a gente vai encontrar, por exemplo, aí também, nessa questão de números que surgem, 58 milhões de crianças que não frequentam a escola, né? Elas não frequentam a escola. Mas a gente vai ter 250 milhões de crianças que estão na escola, mas não conseguem nem ler, nem escrever, nem fazer cálculos básicos. Qual que é a diferença das duas? Então a gente consegue ter um valor aí de 308 milhões de crianças que tanto faz estar ou não estar na escola, né? A Maria fala, colocar como lei a criança estar na escola é crucial, mas existe essa lei, né? Se você conhece alguma criança que está em idade escolar e ela não está matriculada numa escola, você chama o conselho tutelar e os pais são chamados a prestar lá esclarecimentos do porquê que essa criança não está na escola. É lei no Brasil. Sim. Né? É que o ponto foi que, tipo, a criança ela tá dentro da escola, ela se matricula, mas ela não tem acesso ao conhecimento, ao aprendizado. Porque no Brasil é lei você tá dentro da escola, mas nem todas as crianças que estão na escola têm um acesso ao aprendizado, que você tá falando aí. E esse número, 250 milhões, mas aí que tá, não é porque o professor não é capacitado, porque muitas vezes o próprio professor não consegue ter as condições ideais para ele conseguir trabalhar, né? Então, você vai ter um dado um tanto quanto interessante, quer ver? Deixa eu ver, aqui, né? No censo escolar de 2014, por exemplo, você vai ter lá as escolas de área rural, né? Da zona rural, por exemplo, em que as escolas não têm banheiro, né? Então, você vai ter 5% das escolas rurais não contam com... Só 5% contam com esgoto encanado, as outras não têm esgoto, não têm banheiro, então a criança não tem condições de nem ir ao banheiro na escola. 15% não tem nenhuma estrutura para lidar com resíduos, né? 14% não tem nem água. E como é que você vai ensinar numa escola que não tem água? Como é que a criança vai para uma escola que não tem água? Ou que a merenda ela acaba sendo de má qualidade, ou às vezes nem tem a merenda, né? Eu comentei com vocês já também a respeito do projeto social, em que eu perguntava para as crianças o que eles mais gostavam da escola e por que eles iam na escola, e a maioria falava, a gente vai na escola porque lá tem merenda, porque se não tivesse merenda a gente não ia. Então, aí que acaba sendo o calcanhar de Aquiles, principalmente na educação nacional, né? De você fazer com que tenha essa valorização. Mas será que essa valorização... Aí a gente entra no complexo de Tostines. Será que essa valorização não existe porque o aluno não valoriza, ou o aluno não valoriza porque a escola não oferece aquilo que ele necessita realmente, né? A qualidade de ensino. Então, esse que acaba sendo o problema. Ou a educação que tem hoje, ela faz com que haja uma alienação em torno de todos aqueles que a frequentam e frequentaram ela, de modo que ela não questiona muito as coisas, né? Ela vai realmente somente sobrevivendo,
Então, a gente vai ver que quando se pensa em assegurar uma educação inclusiva e equitativa e de qualidade, né, essa questão da necessidade de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, a gente vai ter o papel do professor também sendo muito importante. Agora, como é que eu vou fazer para esse professor desempenhar tudo aquilo que é necessário para ele enquanto profissional, se ele ganha 50% a menos do que qualquer outro profissional que também tem nível superior? Então, a gente acaba vendo que, eu vi uma vez um colega meu de mestrado falando que hoje o professor é mais ou menos uma profissão de fé, né? Ele sabe que ele não vai ficar rico, mas ele vai atuar como professor porque ele tem fé que um dia as coisas vão mudar. E isso acaba sendo mais ou menos o que realmente reflete a nossa função, né? A gente ter fé de que o que nós fazemos acaba sendo importante e imprescindível para que a gente consiga lá na frente ver as mudanças que são necessárias. Então, a hora que a gente vai lá no objetivo número 1, que é a questão de erradicação da pobreza, essa erradicação da pobreza ela vai participar, ela vai passar muito diretamente no que diz respeito às questões educacionais, né? E aí, como é que a gente vai fazer para que isso aconteça, né? A gente sabe, né? E aí o Paulo Freire já falava isso, que a educação sozinha ela não vai transformar a sociedade, mas só que se você não conseguir dar uma educação de qualidade, também a sociedade não vai mudar. Então, o que será que acontece hoje? Será que as pessoas querem que a sociedade se modifique ou ela prefere do jeito que está e ela vai sobrevivendo? Será que a educação que nós temos, ela está dando conta do recado, está bom do jeito que está ou é necessário que seja modificado? Né? Se a gente for ver o texto anterior que a gente analisou lá na plataforma, na questão da educação para a saúde, né? Será que a gente consegue fazer com que haja realmente um empoderamento em torno daquilo que é necessário para que a pessoa compreenda ser importante para que ela consiga melhorar de vida e esse só vai surgir a partir do momento desse empoderamento que ela vai ter em torno da instituição escola ou o contrário, né? O que vocês acham? Kaique ameaçou e voltou atrás. Vou subir. Eu acho que é um problema muito, na minha cabeça, muito complexo, porque você tem que mudar a sociedade com a educação, mas para você ter educação, a sociedade tem que ter um ritmo, sei lá, dar um empurrãozinho. É a síndrome do Tostines. Oi? Desculpa. É a síndrome do Tostines. Vocês não vão lembrar do comercial. O comercial falava, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Né? Então não tem da onde começar, sendo que é uma cadeia, né? Lá em cima já tá tudo bagunçado, não tem como você arrumar o final, assim em cima tá tudo bagunçado. Então, ela começa por onde? Pelo que a gente está fazendo agora, né? Eu acho que foi nessa turma, né, que foi comentado um pouco em torno do que eu falo, do Rubens fala e da Iris fala, não foi? Não lembro quem que chegou a comentar, e falou, eu vejo você falando, vejo o Rubens falando, vejo a Iris falando, mas eu não entendo como é que a gente vai conseguir pôr em prática isso. Foi eu. Foi, né? Foi nessa sala. Então, é mais ou menos assim, a partir do momento que você acaba ficando incomodada com isso, você vai começar a pensar em alternativas, né? Pensar em propostas, né? Lembrando mais uma vez lá do meu aluno lá de São Roque, quando entrou na escola, ele falava, eu tento fazer as coisas aqui, não deixam fazer nada, todo mundo fica caçoando e meio que me desanimando, vou largar a mão disso. E aí hoje ele consegue fazer tudo aquilo que ele imaginava na escola,
né, e colocando em prática. Por quê? Porque todos aqueles que já tinham aquelas ideias antigas e pré-formuladas saíram. Então vai chegar uma hora que essa transformação ela surge a partir do momento que vai tendo a substituição das peças, né? Então, agora, se a peça, ao ser substituída, ao invés dela transformar, ela reproduz, aí ferrou-se, né? Aí a gente vai de novo ficar girando em círculos, né? Aí a gente fica querendo ditadura militar, a gente fica querendo ato institucional, a gente fica querendo perseguir as pessoas. Então a gente vai ver que ao invés de avançar, a gente acaba retrocedendo, né? Então esse que acaba sendo o problema que é trazido agora e que deve gerar esse incômodo. Então, a hora que vocês ouvem mas ouvem a Iris, ouvem o Rubens, ouvem o Paulo Borges, ouvem os outros professores dessas disciplinas que não são consideradas, por exemplo, disciplinas práticas, mas eu entendo elas como sendo disciplinas críticas, mas críticas no sentido de trazer esse incômodo para vocês, né? De entender que a educação física ela não é baseada somente no exercício, no rendimento, no corpo, né? A gente viu também essa importância que existe em torno dos aspectos psicológicos, os mentais, os aspectos espirituais. Então, esse incômodo vai fazer com que a gente comece a refletir em torno da nossa prática e entender que ela não é somente a reprodução de movimentos, que vai muito além dessa reprodução de movimentos. Então, a hora que a gente observa, por exemplo, que ao mesmo tempo, olha que coisa de doido está acontecendo hoje no Brasil, ao mesmo tempo que você tem um estudo em desenvolvimento, um processo em andamento para a educação física deixar de ser reconhecida como profissão e deixar de fazer parte da área da saúde, você observa hoje uma procura absurda, por exemplo, por práticas relacionadas ao movimento, práticas que são referentes ao que é a profissão da educação física, né? Então você olha, por exemplo, nos telejornais, apareceu no Fantástico, o professor fazendo uma aula na laje da casa dele, para os prédios que estavam em volta, e ali, se você for fazer uma pesquisa, eu tenho certeza absoluta que mais da metade nunca fez nenhum tipo de exercício físico ou procurou realizar exercícios físicos, mas a partir do momento que ele acaba ficando dentro de casa por segurança, e ele fica ouvindo, porque é importante o exercício, porque o exercício melhora a imunidade, porque o exercício é importante para isso, para A, para B, para C, os benefícios que ele acaba trazendo, aí surge quem? O profissional de educação física. Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma valorização nossa surgindo devido a essa pandemia, por outro lado a gente vê uma classe política que entende que ela não acaba sendo importante, né? Então, olha o paradoxo que a gente acaba entrando. Eu acho que o Rubens tem trabalhado isso nas lives dele de sexta-feira, em que ele fala da educação física em tempos de pandemia, e é bem isso que a gente acaba encontrando, né? A preocupação com o corpo no momento em que eu me encontro por segurança dentro de casa, né? E ao mesmo tempo o descredenciamento, o não reconhecimento mais daquela profissão como sendo importante, né? E isso faz com que aí qualquer um consiga ser caracterizado como capaz de orientar exercícios físicos. Então, olha o paradoxo que surge aí, e isso gira em torno da educação, né? E principalmente em qual o entendimento que houve em torno da educação física enquanto essa pessoa estava dentro da educação física escolar, né? E eu tenho certeza absoluta que essas pessoas, enquanto elas estavam na escola, a educação física escolar ela se baseava apenas na prática de modalidades esportivas, quando não reduzida a uma ou duas práticas esportivas só, porque era aquela que trazia para o profissional que estava ali dentro uma zona de conforto maior e atendia, por exemplo, os anseios e os interesses daqueles que iam praticar aqueles esportes,
né? Enquanto outros que não tinham interesse naquelas modalidades ficavam tranquilamente sentados somente assistindo a aula, né? Então, quando a gente fala dessa necessidade que existe da educação em mudar a realidade, em ser o start, né? O fio condutor dessas mudanças, ela vai girar em torno não só da matemática, da física, do português, né? Tem essa semana aqui comemoração em torno da língua portuguesa, e hoje a gente vê que nunca na história do Brasil se escreveu tão mal, ou se leu tão mal, né? Por quê? Porque não se valoriza mais a questão da leitura, da compreensão de texto, da análise, de uma análise crítica em torno das informações que a gente recebe. A gente pega a informação e muitos acabam entendendo aquilo como sendo verdade. E aí você tem, por exemplo, hoje, uma nova indústria que é chamada indústria do fake news. Olha que absurdo, né? O que antigamente, quando não existia as redes sociais, que não existia essa facilidade na troca de informações, que a gente falava, fulano de tal é fofoqueiro, só conta mentira, hoje você tem uma indústria, que é a indústria do fake news. Um negócio que antes ficava centrado ali numa comunidade, numa parcela pequena de pessoas, em segundos ela toma dimensões mundiais, dependendo de quem fala, de quem põe, né? Então, aí que se diz essencial essa questão da educação transformar também, né? Transformar no sentido da pessoa analisar aquilo que está sendo falado e pensar, mas será que é isso mesmo? Aonde eu posso me embasar? Em qual tipo de informação? Aonde que eu posso procurar para eu conseguir verificar se isso é verdade ou não, né? A gente provavelmente está programado para esse ano, não sabemos se vai ocorrer, eu creio que vai ocorrer. A gente vai ter eleições esse ano, né? Então, nós já estamos quase lá no momento de encontrar, né, os candidatos andando pela rua, né, acho que não abraçando todo mundo, mas falando que vai resolver todos os problemas possíveis que existem nos bairros, né? E ninguém questiona, né? Ninguém questiona o que está acontecendo hoje, ninguém questiona, por exemplo, a criação do hospital de campanha lá na Arena Sorocaba, que não está pronto, né? Que não tem equipamento e não tem pessoas para trabalhar dentro do hospital de campanha, mas foi gastado uma quantidade gigantesca de dinheiro na construção desse hospital de campanha, que nem se sabe se vai ser utilizado. Então, isso acaba sendo preocupante, né? Então, a gente percebe, por exemplo, em Sorocaba, que a gente vai agindo de acordo com a maré, de acordo com a moda. São Paulo criou o hospital de campanha, vamos fazer o hospital de campanha. Então, a gente vai tendo cada vez mais essa crise existencial que vai surgindo e esses incômodos que vão surgindo e aonde que é o momento da gente discutir isso? O momento que a gente está tendo agora aqui na faculdade, né? E assim, a gente tem hoje aqui na aula 21 pessoas na aula, 21 pessoas que vão conseguir conversar com mais 2 pessoas cada um. Então é aquilo que eu já comentei, a gente vai fazendo com que essas ideias, esses incômodos sejam passados de maneira exponencial, de modo que mesmo não estando dentro do ambiente escolar, a gente consegue trabalhar a educação dentro de nossas casas. Beleza, povo? Comendo pastel e jogando bola com o povo na rua. Isso é lamentável, né? Isso não pode ser, né, verdade, né? Vamos acreditar que não é verdade. Beleza, povo? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu tinha programado hoje a gente ver 6 objetivos, a gente viu 2. Olha que maravilha, a gente vai até novembro com esses objetivos se bobear. Professor? Fale. Eu tenho, só tentar falar dessa relação com a educação e a sociedade, né? É complicado a gente querer modificar a sociedade, sendo que, nem você falou ali, a comparação que você fez do professor com outras profissões. A desvalorização, né, da educação ela é muito grande. E
Você acha que não parte também do estímulo dos pais? Porque eu lembro uma vez que você comentou com a gente, e eu já sabia disso também, que para a mãe receber o auxílio do Bolsa Família, o aluno ele tem que estar na escola. E a mãe e o pai, eles se preocupam só com o aluno estar frequentando a escola e não em saber se ele está aprendendo, se ele está vivenciando, o que ele está fazendo na escola. Muitas vezes o aluno vai, bagunça, taca o terror e para a mãe o que importa é ele estar indo, para ela estar recebendo dinheiro. Você acha que também não parte de uma iniciativa da casa? É claro que tem muito pai que trabalha, que faz um monte de coisa, mas ainda assim, você acha que não falta um estímulo vindo de casa? Na verdade, a gente entra de novo naquilo que a gente fala da culpabilização da vítima, né? Os pais, eles são tão vítimas quanto a criança. Esse que acaba sendo o X da questão. Se eu perguntar aqui na sala de aula, daí vocês podem colocar no chat para mim aí, da sala de aula, dos que estão presentes hoje aqui, na casa, quantos de vocês, por exemplo, são os primeiros que chegaram no ensino superior e vão, assim espero, concluir a faculdade e ser considerados o primeiro a ter faculdade na casa? É muito grande, né? Porque eu acho que essa falta de informação, ela vem lá do começo, né? Ela vem vindo e infelizmente é um problema que a gente, olhando assim, né, é muito fácil de solucionar, porque a gente fala, na teoria, é tudo muito bonito, mas, né, na prática é muito complicado porque vem de lá de trás, né? É algo, como que eu posso te dizer? É uma herança, né? Que as pessoas elas estão deixando há muito tempo, né? Mas isso a gente está pensando no sentido regional, pensando aqui, Sorocaba e região. Uhum. Se você for para fora, o negócio é mais preocupante ainda, né? A questão das escolas rurais, né? A questão da educação na Amazônia. Teve um caso uma vez na aula do doutorado que foi colocado em pauta, que a escola ela tinha a proximidade com uma aldeia indígena e alguns dos filhos desses indígenas frequentavam a escola e a professora falava que era impossível você educar um indígena porque qualquer momento ele levantava, saía da sala de aula e ia nadar no rio, né? Aí que está o X da questão. Quem que está errado? A professora que está querendo fazer com que o indígena deixe de ser aquilo que é a natureza dele, né, que teve a educação dele passada de ancestral para ancestral, né, uma educação vivida dentro da tribo, para uma outra educação que a tribo acaba entendendo que é uma forma dele conseguir sobreviver hoje no mundo, né, e ele está pouco ligando para isso, ele quer saber de nadar no rio porque está sol, né, eu vou aproveitar que o tempo está bom e vou nadar, ele não quer ficar dentro da sala de aula. O que está acontecendo hoje com a gente, ele vai ser importantíssimo. Vocês estão vivendo, vocês estão sentindo na pele, né, uma mudança na forma de ensinar, né, de como vai ser a partir de hoje a educação, de como vai ser, por exemplo, a faculdade de educação física. A gente já está discutindo isso entre os professores. A gente está começando a ter uma ideia que realmente o futuro vai acabar sendo esse, né? De você deixar, por exemplo, aí uma coisa hipotética que não foi discutida com os professores, de você deixar uma grade flexível, de modo que você vai ter, mais ou menos o que eu acabei vendo nos Estados Unidos, você tem créditos, então você tem 4 anos para cumprir X créditos, e aí você tem que fazer as matérias. E aí você escolhe as matérias que você vai fazer semestre a semestre, e as matérias teóricas você entra virtualmente e assiste às aulas. As matérias práticas você vai no dia da prática, no campo, no ginásio e faz ela prática, né? Então, a forma de se realizar a educação física provavelmente ela vai ser diferente. A forma de se ensinar ela vai acabar se modificando também. Eu já falei para vocês que grandes as possibilidades, por exemplo, de um dia em que vamos chutar, vamos criar uma outra situação hipotética. Eu vou estar, por exemplo, em um congresso em outro estado e está programada a aula de vocês. Eu entro em contato com o Massara e falo, a minha aula começa, ela vai de tal hora, e eu vou falar esse conteúdo aqui. Liga o computador que eu vou dar aula. Então, vocês podem estar na sala de aula
e me assistindo pelo quadro dando aula da mesma forma que a gente está fazendo agora. Ou aviso os alunos que não precisam ir na faculdade hoje porque a aula vai ser via computador. Em tal horário é enviado o link para vocês e vocês assistem a aula, não é isso que está acontecendo agora? Né? Aí a aluna falou de manhã, mas eu sinto falta do calor, né? Do contato, de estar próximo de todo mundo, né? Eu não sinto falta daquele ventilador na minha orelha lá porque a Maria sente calor. Eu e a sala toda, tá? Não sou só eu. E a sala toda, mas o ventilador tá só em mim, pô. É o tudo fechado, ninguém respira, tudo muito gente junta. Mas Isso é verdade, é verdade. É a questão, a educação, ela tem que ser libertadora. Você quer ver? Tem um livro aqui que acaba sendo interessante. Cadê ele agora? Professor, mas eu acho que é isso também que causa a educação hoje em dia, essa coisa chata, pesada de ir para a escola, porque ela não, digamos assim, que alguns professores não se adaptaram à nova realidade dos jovens de hoje em dia, né? Que tem uma vida ligada à tecnologia e tudo mais. Mas não é nem a questão dos professores, né? É claro, você vai ter a questão dos professores também, né? Mas você vai ter também o paradigma. Por que eu vou mudar se sempre foi assim? Né? Vou compartilhar uma foto com vocês aqui. Deixa eu só esperar ela carregar aqui e aí vocês vão ver o quão interessante ela acaba sendo, se ela abrir, né? Deixa eu só copiar essa imagem aqui. Acho que se eu colocar ela como imagem aqui ela vai ficar mais fácil. Tadã! Vamos para o compartilhamento mais uma vez. Essa é uma sala de aula que a gente chama de sala de aula medieval, porque ela vem lá de 1800 e alguma coisa. Vocês conseguem ver alguma diferença daquilo que é hoje? Professor, eu ia falar sobre isso, que esses dias o Paulo Borges, se eu não me engano, estava falando sobre ciência e tecnologia, e ele disse assim, eu não lembro que autor, mas ele comentou sobre a ciência ela não ter evoluído no mínimo 300 anos atrás. Tipo, a maior evolução foi há 300 anos atrás e até hoje não se evoluiu nada. Que a única coisa que se evolui é a tecnologia, o modo do que a gente faz as coisas. Sim. E daí eu comecei a pensar nisso. Tipo, que nem a gente está numa pandemia hoje, já existiram várias pandemias antes, mas ninguém se preparou para que, se acontecesse de novo, a gente conseguisse passar por isso mais facilmente. E a mesma coisa na educação para mim. Eu tenho vontade de que a educação seja diferente um dia, mas é uma coisa cultural e social que não muda, sei lá, vários anos, milhares de anos, e isso não vai mudar nunca, assim, se não for uma coisa necessária, que nem em momentos como o nosso de hoje. Então, contradizendo o que você falou, eu não acho que pós-pandemia ou pós alguma coisa, a educação mude. Eu acho que vai continuar a mesma. E também não sei se seria uma coisa boa, porque se você falou sobre a aula online, tem muita gente que não tem acesso. A gente precisa melhorar várias áreas antes do que... É um processo que vai começar agora, né? Então, quando a gente fala que a educação ela vai ser diferente, ela não vai ser no semestre que vem diferente. Vocês estão começando a ver a mudança, né? E essa mudança ela vai, ao longo dos anos, se concretizando aos poucos, né? Por que eu acabo compreendendo isso? Porque surgiu, na verdade, aquilo que era preciso para que ela fosse pensada, que é o incômodo, né? Até então não se existia esse incômodo. Até então existia esse paradigma, do jeito que está indo, está dando certo. Entendeu? Então agora percebe-se, aquele jeito estava dando certo, mas não dá mais, por exemplo, para eu colocar 80 dentro de uma sala de aula.
como é que eu vou fazer isso agora? Quais que são as possibilidades? Quais são as alternativas que vão surgir agora? Então agora as pessoas começam a pensar a esse respeito, né? Com quais serão as possibilidades? Mesmo que surja agora a curto prazo, né, essa possibilidade de retorno às aulas presenciais, ela não vai ser 100%. Né? Você vai ter um retorno gradativo. Então, no primeiro momento, isso já foi comentado, no primeiro momento pode votar só 25% dos alunos, depois 50%, depois 75%, até você chegar no 100%. Né? Então, tudo isso ainda vai gerar reflexos no segundo semestre. Né? Ainda vão ter alguns reflexos no segundo semestre das aulas de vocês. Mas que provavelmente para os próximos anos, dependendo dessas experiências, algumas coisas vão ser efetivadas e outras coisas podem ser que sejam abandonadas. Né? Então, eu concordo quando você fala isso, né? Mas precisou desse incômodo agora para as pessoas pensarem de uma maneira diferente, né? Teve só um caso, né, dessa questão da pessoa que fala que não tem o celular, não tem o computador, não tem internet na casa, mas a hora que você observa, por exemplo, as redes sociais dela, ela usa os melhores suplementos alimentares, ela frequenta a melhor academia, ela está sempre com o tênis da última marca, da última moda, sempre o tênis é novo. Então, a gente vai perceber que depois dessa pandemia vão modificar as prioridades. Então, esse acaba sendo também um incômodo essencial. Um dado interessante dessa questão da pandemia, eu estava conversando com o pessoal de Taiwan, né, na semana passada, e perguntei, né, e aí, como que estão as coisas aí e tal, e o cara falou, tá normal aqui, né, aqui tá todo mundo usando máscara, mas não parou nada. E aí ele mandou um vídeo para mim, né, falando de Taiwan nessa questão da prevenção. Por quê? Porque eles tiveram um incômodo prévio a essa pandemia, que foi a pandemia, na verdade, a epidemia do vírus SARS, que é um coronavírus também, mas de uma outra categoria. E eles já tinham, né, eles tiveram que criar todos os protocolos necessários para controlar essa epidemia do SARS que teve lá na Ásia. E a partir do momento que surge o Covid-vírus, né, o Covid-19, eles já têm todos os protocolos formados, né? Eles não curtem muito banho lá não, nem limpeza de casa, mas eles já têm todos esses protocolos prontos, de modo que não precisou, por exemplo, ninguém na TV falar a respeito da importância do afastamento social, do isolamento social. Eles viram que estava começando essa epidemia e eles automaticamente já sabiam como proceder em torno de tudo, de modo que lá continuou funcionando o comércio, as indústrias, as empresas, as escolas, lá não parou nada. Desde janeiro, lá que foi o início da pandemia do Covid-19 até agora, morreram 6 pessoas na ilha. É claro que é uma ilha, uma população N vezes menor do que a do Brasil, mas eles tiveram 6 casos em todo esse processo. Hoje o Brasil chegou à marca de 7.300 mortos, né? Teve um vídeo que eu achei muito interessante também, e eu falei com meu pai e acabei deixando ele chateado, porque foi logo no comecinho, e colocava lá Sorocaba com 15 pessoas mortas, tal. E teve um vídeo que eu vi na internet, que a repórter chegava pro cara, né, e perguntava, dentro de uma pandemia, qual que é o número de mortes aceitável para você? Aí o cara pensa, olha pro alto assim, daí ele fala, acho que umas 20, 30 pessoas é aceitável morrer, né? Ela 20, 30 pessoas, e nisso vira uma esquina, 30 pessoas. Ela fala, ali tem 30 pessoas, né? E daí o cara fala, pô, mas a minha mulher tá ali, meu filho tá ali, minha mãe tá ali. Eu acho que não é admissível nenhuma morte, né? Então, a partir do momento que a gente acaba se conformando com determinados números,
isso tem que trazer tem que trazer um incômodo, né? E esse incômodo tem que gerar mudança, seja dentro da educação, seja dentro da mudança de comportamento nosso no dia a dia. Certo, povo? Certo. Quer que eu faça o quê? Pense! Né? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em alternativas, a gente tem que pensar em possibilidades, a gente tem que pensar em pontos de fuga. Né? Quais seriam os pontos de fuga para que a gente saia dentro de todo esse processo que está acontecendo agora, mais fortalecidos, mais conscientes acerca do nosso papel na sociedade, mais conscientes da importância que existe da educação, mais conscientes do que é a questão e o papel da faculdade na vida de vocês. Então, esses pontos de fuga que a gente tem que encontrar agora. A gente não seguir as massas, mas analisar as massas e ver, será que está todo mundo indo para o lugar certo? Né? Tem uma imagem que mostra as vacas indo para o abatedouro e aí tá meio parado, uma vira para outra e fala, pronto, aí ó, já tem alguém enrolando lá na frente. Então a gente tem que analisar mais ou menos, será que o que está sendo feito vai resultar de maneira positiva, ou quais são as possibilidades que nós podemos encontrar, né? Na hora que a gente voltar, por exemplo, do semestre que vem, o que pode ser diferente no nosso dia a dia, né? Quais que são os ensinamentos que surgem de tudo isso que a gente viu, e esses ensinamentos vão ser não só naquilo que a gente está pensando, por exemplo, no nosso sentido micro, que é a sala de aula, mas no sentido mais amplo, que vai resultar, por exemplo, nessa diminuição das desigualdades e provavelmente, com certeza absoluta, quando vocês saírem da faculdade, na oferta de uma qualidade de ensino bem melhor e bem maior em torno daquela que vocês tiveram até então. A gente não sabe se vai ter a questão da máscara, se não vai ter a questão da máscara. Eu creio que a gente vai ter que estar todo mundo mascarado, né? Então vai ter uns caras na sala de aula que já são mala por natureza, que agora vão assumir mesmo que são mascarados, né? Mas brincadeiras à parte, a gente não sabe. Falando pro Kaique que tinha que ir de saco de lixo. Eu falei com a Maria que se voltar eu vou inteirinho de saco de lixo. Termina a aula, joga fora. Né? Não temos ainda nenhum protocolo. Eu acho que isso a gente vai ainda aguardar o que o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde vai falar a respeito de quando voltar a isso, mas o que eu já tenho conversado, por exemplo, com o Massari, né, no retorno das aulas práticas, provavelmente quando nós voltarmos com as aulas práticas de atletismo, por exemplo, que são 4 aulas, a gente vai ter que fazer um rodízio de grupos. Então não vão ser todos os alunos ao mesmo tempo fazendo a prática. Então vai ter um grupo que vai fazer a prática, por exemplo, a nossa aula que é 7 horas da noite, das 7 às 8 é um grupo, das 8 às 9 é outro grupo, das 9 às 10 é outro grupo. Professor, o grupo que foi das 9 às 10... Suave. Atletismo é suave, o problema é futebol americano, rugby, ultimate frisbee, o Rubens, que você tem que carregar a pessoa. Eu sei, eu entendo. E aí que é outro exercício que ele vai ter que fazer também, como que ele vai adaptar as práticas dele, né? Mas a partir do momento que a gente está inserido dentro de um lugar, e isso que eu estou falando para você é uma coisa também hipotética, não é uma coisa que eu vou falar, vai ser assim. Entendeu? Não, claro. É apenas uma suposição, mas tudo isso vai ter que ser repensado nesse primeiro momento, né? E isso vai girar em torno não só das nossas práticas, mas imagine aquela piscina com 80, 100 veinhas lá, por exemplo, fazendo hidroginástica no centro. Ali o que você vai ter dentro daquela piscina ali com 100 idosos? Você vai ter a senhorinha aí, que além de idosa, ela é hipertensa, diabética, ela tem problemas respiratórios, ou seja, ela tem todas as comorbidades que indicam como sendo perigosas caso essa pessoa seja infectada, né? E no ambiente em que o ar é úmido, que facilita também a transmissão, né? Ela vai de máscara de pano dentro da piscina, não vai resolver nada.
Então a gente tem que aguardar, nós temos que aguardar os próximos capítulos, mas dentro desses próximos capítulos, ir pensando em quais seriam esses pontos de fuga, quais seriam as possibilidades que vão servir para que a gente cresça no final de tudo. Certo, povo? Alguma coisa a mais a acrescentar? Não, professor, tudo certo. Não, de boa? Maravilha, De boa. então. Maravilha, então. No mais, então, olha, a gente conseguiu uma coisa hoje que eu acho que é inédita, né? Agora são 10h25. Olha que incrível. Por quê? Não entendi também. Porque normalmente quando é 10h15 mais ou menos, o povo já tá em desespero para ir embora, né? O nego tá abraçado com a mochila, o nego fechou caderno, nego tá olhando pro relógio. Fora aqueles que falam da van, que já levanta e sai, passa na minha frente e não quer nem saber, né? Tem que tava deitado, né, professor? Comendo, daí não tem problema. Você tá vendo Verdade. como isso acaba sendo no futuro? Né? Fluiu, hoje fluiu a aula. Então, é aí que tá. Vocês vão pegando jeito, eu vou pegando jeito, a gente vai fazendo. A partir do momento que vocês interagem, você pode ver que o negócio fica outro, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu tomei 2 garrafinhas d'água. O sedentarismo vai reinar daqui a pouco. O sedentarismo vai reinar, né? Aí eu tô correndo. Professor, eu tentei correr, mas é difícil. Você corre, você não tem espaço para correr mais aqui no bairro. Todo mundo quer correr na mesma hora que você. Eu penso, vou correr agora. Eu coloco minha roupa, já tem 50 pessoas na rua. Nossa senhora. Aqui também. Até quem não corria tá correndo agora. É que nem você falou do exercício físico na pandemia, né? Exatamente. Hoje eu corri de máscara, primeira vez que corri de máscara, é estranho, mas... de óculos ainda? A gente se acostuma, ele vai embaçando. Tem que correr de máscara porque correndo o vírus pega mais metros, né? Você tem que ficar 10 metros de distância quando você corre. E agora tem a questão da multa também, né? Que é de R$200, né? Também É verdade. Tem esse estímulo a mais, né? Além da prevenção, tem a questão monetária também. Certo, pessoal? Então, ficamos combinados, então, atletismo, né, na quarta-feira. A CMJ de São Paulo. Amanhã, não é na CMJ de São Paulo, é aqui. Na semana passada a gente falou do arremesso do peso, né? Essa semana a gente vai falar do disco, dependendo como for, a gente fala do martelo também, porque a técnica ela acaba sendo bem parecida. Então amanhã, às 8, tudo bem? Ou vocês preferem depois do intervalo? Pode ser às 8, melhor. Pode ser às 8, é melhor. Acaba mais cedo, né? Porque daí é 1 horinha, 8, 9 e pouquinho, o máximo já acabou, né? Fica melhor para todo mundo. Daí a gente vai para a pista fazer a prática. Tá bom. De maneira virtual. Certo, então, um abraço para vocês, uma boa noite. Se cuidem. Boa noite, professor. Né? Se for sair na rua, usem máscara, lavem as mãos, vamos nos manter seguros. Um abraço, até mais. Um abraço. Tchau, professor. Até mais. Até mais, tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau. Valeu, professor. Até mais. Valeu, até mais. Tchau. Professor, valeu, obrigado, hein? Falou, Chico. Tchau.